Salve, salve! Muito bom dia! It's Friday! Good morning, 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 morning! Seja você muito bem-vindo! Opa, nós temos um aniversariante, né? Quem é ali? É o Aylan Moraes. Eu não sei se estou lendo correto, mas na pronúncia que eu vejo daqui é o Aylan Moraes. Muito happy birthday, né? A blessed day. É o Gabriel Mendes fazendo aí uma referência pela passagem do natalício de Aylan Moraes. Parabéns, meu ilustre. Bom, a todos que nos acompanham, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à segunda série mais charmosa do Brasil. Estamos aqui no canal Educação com a segunda série Ensino Médio e vamos dar continuidade aos nossos trabalhos, né? Muita informação, muito modelo de questão, muita resolução de questões. E hoje eu quero ver aí quem são os alunos que participam, né? Aqueles alunos que gostam de dar suas respostas. Vamos ver aí o grau de participação de cada um. Aos nossos polos, meu diretor, coloque aí um forte abraço para os nossos amigos professores, professoras, em especial aos nossos alunos, Secretaria de Educação, gestores e gestoras. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Friday. E o meu diretor, muito bom dia. E a professora assistente, top number one, muito bom dia. Estamos juntinhos. Eu daqui, você daí e nós together. Operadores conversacionais sempre vai ser uma boa lida de trabalho. Os operadores conversacionais, os operadores de coesão, os marcadores de discurso sempre trazem uma perspectiva que vai nos realçar o entendimento. São as conjunções, as locuções conjuntivas, os advérbios, as preposições e tantos outros itens da classe gramatical que trabalham com este poder, não é? De agregar uma ideia, de trazer mais luz ao entendimento, de fomentar a coesão textual. Sem nos esquecer, é claro, do gênero textual, as práticas de leitura, formas e estruturas verbais mais usadas e o nosso famoso vamos praticar. Não se pode trabalhar só a parte inerente às questões voltadas para o conteúdo programático, mas sim, como é que isso se comporta dentro de um modelo de questão? O que é utilizado no conhecimento tangível da competência e habilidades? E é isso que se propõe as nossas aulas, tá? Nós temos desde a compreensão de enunciados, desde a observação das normas de funcionamento de uma determinada produção, assim como a identificação e o emprego de estruturas temporais, de estruturas chamadas de question tags e assim sucessivamente. Tudo isso com fulcro de relacionar discursos e atos de linguagem. Percebermos quem são, né, os textos multimodais, tá, e os seus determinados contextos. Assim, podemos analisar o uso desses recursos e potencializar a nossa linha de entendimento e, obviamente, né, o acerto das nossas questões. Sejam questões estas que eu trabalhe aí com você, em nossas provas, ou aquelas que alguns alunos vão enfrentar a partir do dia 13 de novembro, que é a primeira etapa do vestibular, né, chamado Enem. Dentre essas famílias que nós estamos relembrando, nós temos um grupo de palavras com esse poder de conexão. Conectivos esses que são representados através de conjunções, não é? De preposições, mas também através dos advérbios, tá? Sendo assim, nós vamos dar o primeiro passo. Advérbio, que é um advérbio, tá? Então, extraído aí de um site da internet, nós vimos que o advérbio nada mais é do que uma classe de palavras que modifica um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio. Ele nunca modifica um substantivo.
Aí já fica por conta da missão do adjetivo, que vai qualificá-lo. Eu posso ainda dizer que é a palavra invariável que indica as circunstâncias em que ocorre a ação verbal. Não entendi. O senhor pode dar um exemplo? Só se for agora. Cheguei cedo. Olha a informação além do chegar. Cedo. Esse carro é muito bom. Olha a informação sobre o carro. Ele estava muito bem. Olha a informação do estado que ele se encontrava. Essas informações adicionais, essas circunstâncias em que ocorre a ação verbal, é o que chamamos de advérbios. E aí nós vamos relembrar que os advérbios, eles têm aí, ó, advérbios de modo, advérbios de tempo, advérbios de frequência e assim sucessivamente, tá? Então, trabalhar com advérbio é sempre estar relembrando um pouco, não é, desse modo, desse lugar, desse tempo, dessa negação, dessa afirmação, dessa ordem, a intensidade, a dúvida. Talvez eu vá à festa do nosso ilustríssimo aniversariante hoje. Talvez me dá uma ideia de dúvida, tá? E você pretende ir como? Você vai de carro, você vai de ônibus? Olha lá, o modo como eu vou. Eu trouxe mais informações. Oi, como é que você está hoje, nesta manhã ensolarada de sexta-feira? Estou bem. É a qualidade que você, né, consegue diagnosticar como essa pessoa se encontra. Eita, mas ela dança bem. Ela dança divinamente bem. Olha aí, mais um exemplar dessas frases. Trouxe mais ideia, trouxe mais informação, acrescentou mais sentido, tá? E aí eu aproveito para reiterar aí um lindo dia a todos, aí em especial o pessoal lá de Eliseu Martins, está ali se pronunciando no chat, tá? Eliseu Martins ligado, e que bom tê-los aqui conosco. É uma companhia agradabilíssima. Sempre tenho o privilégio de observar aí a participação de vários alunos, né? E é sempre muito bem-vindo, muito bem-vindo. Como é o nome da escola aí, em Eliseu Martins? Então vamos lá. Advérbios, palavras que são responsáveis por modificar os verbos, os adjetivos ou o próprio advérbio. Pode aparecer em uma sentença com o sentido de modo, com o sentido de lugar, com o sentido de tempo, com o sentido de afirmação, de negação, de ordem, de intensidade, dúvida, tá? Sentido de frequência, de interrogação. Então, quando você vai trabalhar com os advérbios, você vai ter aí uma infinidade de possibilidades de entendimento. Lá de Eliseu Martins é o ginásio estadual Nossa Senhora de Fátima. Então, um abraço a todos, né, do ginásio estadual Nossa Senhora de Fátima. A todos os alunos, professores, professoras, gestores e gestoras. O senhor pode dar um exemplo? Com certeza. Observe o que é que vai acontecer. Tá? Gente, se nesse exemplo, dentro dessa tarja azul, eu pedisse para você me dizer qual é o vocábulo que desempenha a função, né, de advérbio, trazendo uma informação adicional. Trazendo uma informação adicional. E que informação adicional é essa presente nessa frase em inglês? Para ajudar, já coloquei aí a tradução, né? Que o restaurante é no piso superior. Se você está respondendo que é is upstairs, você está acobertado de razão.
E ele está me dando uma ideia de localização, de ubicação, né? Ele está me trazendo aqui a noção exata de onde o restaurante está. The restaurant is upstairs. O restaurante está no piso superior. Então, nós temos aqui a demonstração do grau de aperfeiçoamento da informação que essa palavra, esse marcador, que esse operador de coesão traz, me dando aí uma informação de localização. Tá? Fica aí comprovado como é importante nós termos aí uma noção e conhecer estes vocábulos. Então, em matérias de advérbio de lugar, eles indicam onde um evento aconteceu, acontece ou acontecerá. Ele vai me dar uma ideia, né? Ele me dá uma ideia de ubicação. Ele me dá uma ideia de localização. Tá, ó, com toda a convicção. Algumas palavras que representam esses advérbios. Nós temos palavras com essa condição. Será que eu tenho, não é? Essa palavra? Tá? Tenho. Tá? Ó, algumas palavras que representam esses advérbios. Nós vimos que os advérbios eles podem ser os mais variados possíveis. Professor, tem advérbio de tempo? Tem. Por um exemplo, né? Se eu for informar para vocês que amanhã, dia 27/8, sábado, letivo, referente a qual dia da semana, professor? Olha, referente à quarta-feira. Eu precisei usar um advérbio de tempo para te dar esse informativo. Né? Então, relembrando que amanhã nós teremos, né, sábado letivo, amanhã, dia 27/8, sábado letivo, referente à quarta-feira. Vou repetir. Amanhã, dia 27/8, sábado letivo, referente à quarta-feira. Tá? Mais um dia aí para vocês verem muitos modelos de questões, praticar sem cessar, e aí com certeza você só vai ficar melhor, mais experiente. Perceberam? Nós temos, não é, mais a representatividade do nosso querido advérbio. Quando eu fui dar o exemplo, eu disse amanhã, né? Um advérbio que me dá a ideia de tempo, tá? Professor, e onde? Aí eu vou dizer aqui no canal Educação, que está me dando a ideia de lugar, certo? Muito bem. Algumas palavras que representam esses advérbios, gente. Vamos ver aqui. Above, acima, below, abaixo, inside, dentro, everywhere, por todo lugar, por toda parte, anywhere, em qualquer lugar, outside, fora, here, aqui, there, ali, lá, away, longe, near, perto, far, longe, distante, não é? Up, para cima, around, ao redor, upstairs, na parte de cima, no piso superior. Vamos lá aos exemplos. I miss my friend. He lives so far from me. Eu sinto falta do meu amigo. Olha lá o verbo sentir. Ó. I miss. Eu sinto falta do meu amigo. Sentir falta. I miss you. Eu sinto falta de vocês. I miss my mother. Eu sinto falta da minha mãe que mora em outro estado. Então, I miss my friend. He lives so far from me. Olha o tanto de informação e olha a qualidade dessas informações. Aí eu sinto falta do meu amigo. Ele mora muito longe de mim. Tá? So far, muito longe de mim. Look around. Olha ao redor. Look around. Olha ao redor. This place is awesome. Esse lugar é impressionante.
Ei, olha aí, ó. Olha aqui por todas as partes. Esse lugar, ele é impressionante, né? Muito bom. Então, aqui, a presença do advérbio de lugar. Professor, e o advérbio de tempo? É aquele que eu falei do aviso, né? Que amanhã, olha lá o advérbio de tempo, tomorrow, né? Amanhã nós teremos o sábado letivo, né? Amanhã, dia 27/8, o sábado letivo referente à quarta-feira. Não é legal? Eu usei o tomorrow, eu usei o amanhã, né, professor? E tem assim, eu posso dizer, me referir a dias anteriores? Claro. Yesterday, ontem. Né? Professor, hoje eu acordei cedo, early. Eita, professor, cheguei atrasado para a primeira aula porque eu acordei tarde, late, tá? Certinho? Em breve, soon. Eventually, finalmente. First, primeiramente. Né? Você tem toda essa carga de informações. Aí vamos aqui. Today, it's an important day, né? É um dia mais do que importante. É o happy birthday, não é? De vários alunos no dia de hoje. E eu aproveito para felicitá-los e desejar aí muitos momentos maravilhosos, né? Não só na tenra idade, mas naquela idade que se avizinha ao futuro. Lately, ultimamente, tá? Immediately, imediatamente. Now, agora. After, depois. Before, antes. Yet, vem lá no final de frases, né? Ou interrogativas, significando já, ou negativas, significando ainda. Still, ainda. Next, last, this week. Na próxima, na última, nesta week, semana. Next, last, this month. Aí já passa a ser mês. Next, last, this year. Aí já passa a ser ano, tá? E next, last, this century. Aí nós já temos a palavra século, tá? Normalmente, nós temos a previsão de acontecimentos, né? No passado, no presente, no futuro. Por um exemplo, eu quero dizer que eu estou estudando agora. I'm studying now. Porque eu quero dizer agora, né? Eu quero dizer que eu a vi ontem, né? I saw her yesterday. Olha aí, quando aconteceu? Ontem, né? Eu quero dizer que eu pagarei você, I'll pay you back next week. Quando essa ação vai acontecer? Na próxima semana. Então, olha aí, now, agora, yesterday, ontem, next week, né? Na próxima semana. Presente, passado e futuro. Então, nós temos mais informações acrescentadas através dessa palavra maravilhosa, dessa classe de palavras que são os advérbios de tempo. Hey, call me back. I need to talk to you immediately. Ei, me liga de volta. Eu preciso falar com você quando? Imediatamente. Tá? Olha o tempo. Guys, I need to go. See you soon. Ei, galera, eu preciso ir, mas vejo vocês em breve. Vejo vocês logo, tá? Modelos de questões envolvendo esse conhecimento aqui. Ele pode trazer, por um exemplo, gente, um fragmento de dentro de um texto e pedir para você identificar a classe gramatical. Se é um verbo, se é um adjetivo, se é um
um substantivo, se é um advérbio, etc. Ele pode deixar o vocábulo em destaque e perguntar qual foi a intenção comunicativa ao usar o termo em destaque. Aí sim, você vai ter que lembrar se é indicação de tempo, se é indicação de modo, tá? Se é uma dúvida e assim por diante. Em outros vestibulares, eles costumam, inclusive, solicitar a manutenção do feitio de sentenças. Ou seja, ele vai dar para você vários vocábulos e ele vai deixar esses vocábulos fora de ordem e pede para que você, utilizando o posicionamento, né, estrutural de cada uma dessas classes gramaticais, os coloque na posição correta de forma a sentença, né, compactar uma ideia. Então, são modelos plausíveis de acontecimento em provas. Alright? Vamos a mais um. Os advérbios de frequência. O nome já sugere. Advérbio de frequência é aquele que tem a responsabilidade de estipular a frequência com que uma situação aconteceu. Ela vai me expressar a frequência com que uma situação ela se desenvolve, tá? Ou se desenvolverá. Os mais conhecidos são esses meninos aqui, ó. Always, sempre, né? Never, nunca. Nor always, quase sempre. Usually, geralmente. Often, muitas vezes. Frequently, frequentemente. Rarely, raramente. Sometimes, às vezes. E nós temos o ocasionalmente. Normalmente, esses meninos, eles estão sendo utilizados no quesito frequência. I usually walk at the park in the morning. Geralmente, eu caminho no parque pela manhã. O vocábulo aqui se predispõe a falar de uma frequência. Martha always eats 2 kinds of fruit during her day. A Marta, ela sempre come 2 tipos de frutas durante o seu dia. I rarely have problems with my friends. Eu raramente tenho problemas, né, com os meus amigos. E aí nós estamos desfrutando da frequência. Essa frequência estipulada pelo advérbio de frequência, tá? Você tem desde a 100%, sempre, ao 0%, né? Que é o never, que significa nunca. Muito cuidado, porque às vezes o aluno diz assim, não, mas esse nunca não é frequência. Sim, a frequência de acontecimento zero da ação. Tá? I've never, eu nunca. I've never ever, né? Eu nunca. Ou I've ever, eu já. Tá? I've already, eu já. Mas quando eu aplico o never, eu estou explicitando uma ideia de frequência zero. Como usar esses advérbios, né? Vamos aqui festejar esse menino. Como vimos, nos exemplos que se passaram, os advérbios geralmente aparecem em 2 posições. Antes do verbo principal ou depois do objeto. Sendo assim, nós teremos o seguinte: sujeito, advérbio, antes do verbo principal. Objeto, ou sujeito mais verbo, objeto, e aí sim depois vem o advérbio. O
que é que eu tenho que observar agora? Vamos lá? Se esse verbo for diferente do verbo to be, aí o advérbio vem antes, tá? Porque se o verbo ele for o verbo to be, o advérbio vem depois. Eu vou dizer que ela, she is always late. Olha aí. Ela está sempre atrasada. Ela está sempre atrasada, né? She is always late. Ela sempre se atrasa. Frequência, 100%. É uma pessoa que é o tempo dela, né? Os advérbios, eles não devem aparecer entre o verbo e o objeto. Se a frase tiver mais de um advérbio, é preciso respeitar uma ordem, que é principalmente modo, lugar, tempo. E aqui tem uma dica, tá? Se o verbo ele não indicar movimento. Certinho? Professor, e se indicar movimento? Então, vamos botar aqui. Observação. Verbo que indica movimento. Aí vocês vão ter lugar, modo e tempo. E quando a frase tem mais de um advérbio de modo? A ordem deve ser pelo tamanho da palavra, ou seja, os advérbios menores, eles devam ser colocados antes dos maiores. Mas, gente, isso aqui, ele fica mais para uma informação a título de composição verbalizada. Em nossas provas, basta tão somente você reconhecer, não é, a que título de informação esse vocábulo ele é utilizado e o impacto do seu entendimento na língua portuguesa. As competências que mais aparecem são essas aqui, e as habilidades, tá? Então tá aí. Vamos agora verificar. Advérbios de modo, lugar, tempo são usados para dizer como, onde ou quando algo acontece. E normalmente vem depois do verbo principal. Advérbios de modo, manner, são frequentemente formados com um acréscimo de ly. É ele que vai dar, ó, essa ideia de mente, tá? Então, se você tem bad, tá? Se você tem raro, beautiful, cuidadoso e etc., eu quero transformar esses adjetivos em advérbios. Como é que eu vou agir? Eu vou colocá-los com ly. Então, ao invés de termos mal, maldosamente, rarely, raramente, eu vou ter lindamente, suavemente e assim sucessivamente. I want to treat this carefully. Eu quero cuidar disso como? Da maneira, do modo, ó, mais atento possível. Cuidadosamente. Ele passa a me dar essa ideia do modo como eu quero resolver certas situações, certos problemas. Saindo do advérbio de modo, nós vamos conhecer agora o que chamamos de advérbios de lugar. Nos diz, obviamente, onde alguma coisa ela acontece. Diferente dos advérbios de modo, eles não modificam adjetivos e nem outros advérbios, tá? When I look around, I could not see your face. Quando eu olhei ao meu derredor, né, quando eu olhei por aí, quando eu olhei ao redor, eu não consegui ver você.
Eu não pude ver a sua face. His family bought an apartment nearby. Olha, aqui ele comprou o apartamento nas proximidades, na vizinhança. Observe que a informação que me repassa é a de ubicação, de lugar, tá? A família dele, his family, comprou, bought an apartment, um apartamento nearby, aqui perto, tá? Onde é esse nome de aqui perto? Sendo representado através do advérbio que me dá essa ideia de place, que me dá essa ideia de lugar. Advérbios de tempo possuem 4 formas de ser usado, como expressões de tempo, na qualidade de locuções prepositivas, e aí para isso ele vai usar o for, que quer dizer por, né? Ou esse aqui que significa desde, tá? Mas chama a atenção principalmente para esses aqui. Tá? Ele pode se referir a período de tempo, no presente, no passado, no futuro, e usando esse para se referir a um tempo específico no passado. We are going to travel next week. Nós vamos viajar na próxima semana, tá? Next month, no próximo mês, tá? They'll be here tomorrow. Olha aqui um advérbio de lugar. Olha aqui o advérbio de tempo, que quer dizer amanhã. Ó, amanhã. Eles estarão aqui amanhã, tá? Então, nós iremos viajar semana que vem. Se fosse next month, seria mês que vem ou no próximo mês, tá? E a outra sentença, eles estarão aqui amanhã. Eles estarão aqui amanhã. Então, nós temos o tomorrow, não é? O advérbio de tempo. Ele traz uma informação temporal. Dá aquela praticada, chegou aquele momento áureo, não é? Para evitarmos aí o teorema de Chutágoras, vamos deixar aí um tempinho de 1 minutinho na tela para vocês raciocinarem. E aí, se ninguém responder, se manifestar, a gente responde aí corretamente. 1 minuto na tela, por favor. Lá? Aula de hoje falando um pouco sobre as link words. Da família, nós temos aí aquela que representa, não é, o tempo, o modo e outras ideias. Nós temos aqui a participação lá de São Gonçalo, a Sharon e o Davi estão se pronunciando aqui com relação às letras. Quero agradecer o pessoal de São Gonçalo, a Eliseu Martins também, a escola lá é Ginásio Estadual Nossa Senhora de Fátima. Por gentileza, pessoal de São Gonçalo, como é o nome da escola? E obrigado aí, Sharon e Davi, participação honrosa. Então vamos lá. Em qual das alternativas a seguir, o advérbio está incorreto? Ele quer o incorreto, né? Vamos tirar a dúvida. Vamos lá. Professor, eu comecei a trabalhar
por aquilo que eu já conheço de primeira. Tá? Então vamos lá. Daqui o mais fácil seria esse aqui, ó. Por quê, hein, professor? Ele só vem no final de sentença. Mas calma aí. Não é só essa informação, não. Ele vem no final de sentença. Se ele vier no final da sentença negativa, ele significa ainda. Se ele vier no final de uma sentença interrogativa, ele vai significar já. Certo? Então vamos repetir. Se ele vem no final de uma sentença negativa, significa ainda que é o caso. Ela ainda não os encontrou. Se ele vem no final de uma sentença interrogativa, ele vem no sentido de já. Então ele quer incorreta, não vai fazer presente porque a letra está certa. Tá? Nós temos aqui no final o yesterday. Esse yesterday significa ontem. Ele é muito tranquilo. Pode vir no início da sentença, pode vir no final, mas normalmente você vai encontrá-los somente aí, né? Nessas duas situações que eu falei. Ele falou o seguinte: Jamie is waiting for us always. Opa! Quando ele falou always, ele quis reproduzir ideia de frequência. E o advérbio de frequência, ele tem duas posições. Se você tiver be, que é o verbo be, vem o advérbio de frequência depois dele. Se eu tiver, né, algo diferente do be, vamos colocar outro verbo que não seja be. Tá aqui, ó. Outro verbo diferente de be, o advérbio de frequência, ele vem antes. Certo? Então tem aí essa observação. Como ele quer, gente? Ele quer a negativa, a que não está, a negativa, é a que está incorreta. O certo era esse menino vir aonde, gente? Esse always. Onde é que ele viria? Ele teria que vir aqui, ó. Aqui depois. Tá? Sendo assim, resposta correta, letra C, porque ele apresenta uma falha. Bom, aqui a pessoa vai viajar de avião, é o modo como essa pessoa vai viajar. Aqui eles trabalham arduamente, tranquilos, né? On Friday, eles trabalham muito, né? Muito, né? Nas sextas-feiras, tá? Então, nós temos aí a resposta correta. Turma, alguma dúvida na resolução dessa questão? Aí é um modelo de questão muito clássico, né? Pode-se te dar um texto, vai tirando os fragmentos do texto que tenham as circunstâncias de advérbios e ele vai te perguntar ou a sentença correta, tá? Ou se teve uma falha de comunicação, tá? Se teve uma falha de comunicação. Porque a gente às vezes pega textos informais em que um dos participantes, eles apresentam uma falha na manutenção estrutural. E aí ele quer saber se você consegue entender. E Sharon e Davi de São Gonçalo, ficou tranquilo aí o entendimento? Tudo certo? Demais polos que nos acompanham, alunos, alunas, tudo ok? Vamos tentar novamente? Muito bem. Todos esses advérbios aqui, senhores, eles são advérbios de quê? Esses advérbios aqui estão me mostrando o quê? Uma ideia de tempo, né? Por exemplo, tomorrow, amanhã, last night, noite anterior, now, agora. Eu quero dizer que eles acabaram de se mudar para um novo apartamento, tá? Breve,
ultimamente? Obviamente, todos eles são representantes de um advérbio de tempo. Me trazem tempo, ideia de temporalidade. Então, eu poderia dizer que é somente a letra B? Não, porque eu tenho todos eles aqui me trazendo ideia de temporalidade. Certinho? Então, essa questão, a manutenção da resposta dela não era para piscar só a letra B, eram todas. Vamos tentar novamente, senhores. Aí ele pede aí aquela questão clássica que eu estava dizendo para vocês. Ele te dá uma sentença, te dá o advérbio, ele não vai te dizer qual é o advérbio, mas ele quer saber se você tem como reconhecer sua posição na sentença. Para tanto, eu vou pedir aí ao meu ilustre diretor que deixe 2 minutinhos na tela para os meninos responderem. Tô sim, viu, ilustríssimos aí de Baixa Grande do Ribeiro. Eu vou só responder essa questão, tá? Que eu estava aguardando ver se alguém se pronunciava, mas aí eu vou responder aqui com vocês rapidão. E aí eu volto lá no slide da questão 2, né? Para vocês tirarem o print. Então, vamos fazer o seguinte, eu volto logo, porque aí a gente já responde juntos aquela outra. É essa daqui que vocês querem? Dá uma olhadinha aí para mim, por favor. E aqui, olha, é a sugestão dos nossos alunos, tá? Entraram em contato comigo, vários alunos nas redes sociais, lá no meu Instagram. E, professor, dê um tempinho lá pra gente, pelo menos de 1 minutinho ou 2, pra gente responder as questões. Eu digo, tá certo. É bom quando o senhor responde com a gente? É, mas eu queria tentar. Pois pronto, nós vamos estar fazendo sempre isso. Aí eu estou vendo aí a receptividade. E aí, Baixa Grande do Ribeiro 5. É esse o slide ou é o outro do advérbio de tempo?
Volte o slide só para tirar um print. Creio que deva ter sido, então, ao da outra. Então, é esse aqui. Vocês teriam um print dessa daí, ó, desse jeito, e todos esses que estão sublinhados, tá? Eles estão indicando o tempo. Ah, professor, é porque eu fiz uma questão um dia que era ideia de temporalidade. Dá na mesma. Ideia de temporalidade. Tá? Quando tiver no ok aí, Baixa Grande Ribeiro, dê aí um ok para nós avançarmos para outra questão. E aí nós já vamos responder juntinhos, que é para vocês, tá, ficarem muito bom. Então, tomorrow significa, né? Tomorrow, amanhã. Amanhã. O last night, noite passada, noite anterior, como queiram. Né? Nós temos now, que significa agora. Nós temos aqui o just. Ele está no sentido de acabou. Ó, nós acabamos de mudar para um new apartment, para um novo apartamento. The children soon, logo abriram os seus presentes. De imediato abriram os seus presentes. E, ultimamente, lately, ultimamente, it has rained, ó, tem chovido muito, né? Ultimamente, tem chovido muito, tá? Então, aí, nós temos aqui, no inglês, a manutenção desses advérbios que dão ideia de tempo, tá? Qual é a parte boa? A parte boa é que eles estão muito, né? Muito. Todas estão corretas, viu? Aqui, ó, todas elas estão indicando ideia de tempo. É porque quando eu fui colocar o efeito, ficou só numa, ó. Entendeu? Mas todas, no inglês, elas me dão ideia de temporalidade. Certinho, Baixa Grande do Ribeiro? Muito bem. Vamos adiantar? Bom, nessa outra clássica questão, ele colocou o seguinte: coloque os advérbios no local correto. Bom, primeiro, antes de saber o local, obviamente eu tenho que saber qual é o advérbio. Tá? O mais assim problemáticozinho é o de frequência. Então nós temos aqui, ó, raramente, sempre, que é always, né? Frequentemente, ó, frequentemente, e repetiu, sempre. Bom, quando ele trabalhou só com advérbio de frequência, ele quis saber o seguinte: deixa eu observar se o candidato, o aluno, a aluna, ele tem conhecimento da posição diferenciada que o advérbio de frequência ocupa. O advérbio de frequência, nós vimos que ele tem quantas posições, turma? E Baixa Grande do Ribeiro, deu certo você anotar lá aquela outra informação? Então, vamos lá repetir. O advérbio de frequência, ele tem duas posições. Ou ele vem depois do verbo, e esse verbo não pode ser verbo to be. Verbo to be, professor? Sim, verbo to be. Vamos lá colocar os nossos amigões. Verbo to be no presente. Am, is, or. Verbo to be no passado. Was e were. Muito bem.
Esses meninos estão presentes, professor, sabe aonde? Bem aqui, ó. Então, vai vir Jennifer, vem is e vem seldom. Professor, mas lá na letra B não vem, porque o verbo é stays. É o verbo ficar. Stays at home, ficar em casa. Então, ele vem antes. Então, vai ficar sujeito, always stays. Na letra C, professor, nós temos o verbo go. E esse go to the cinema with their family. Eu consigo verificar que nós não temos right now o verbo to be. Então, vai ficar they, vai ficar often, vai ficar go. Para me dar a ideia de frequência. Letra D, professor, nós não temos verbo to be. Ele deveria tell us the truth. Deveria nos dizer, nos contar a verdade about his life. Sobre a vida dele. Ele deveria falar a verdade sobre a vida dele. Ele sempre deveria, ou ele deveria sempre nos falar, tá? Então, nós temos aqui o único que vai vir depois é nesse aqui por conta da presença do verbo to be, por isso que vai ficar Jennifer is seldom. Jennifer is seldom. Aí, ó, a posição é essa. Quando tem to be na jogada, o advérbio de frequência vem depois. Então, a Jennifer, ela raramente está no escritório dela. At her office. Right? Agora eu quero dizer que a mamãe sempre fica em casa com a mãe dela. Então, ela sempre fica em casa com a mãe dela. Professor, nesse caso não tem, então vai ficar she always stayed at home with her mother. Perfeito. Né? A mãe, olha lá, ó, vai vir aqui, ó. Por quê? Porque nós temos diferente do verbo to be. O stay at home é o verbo ficar em casa. The go to the cinema também vai vir naquela posição. Por quê, hein, professor? Porque nós temos o verbo go diferente do verbo to be. She should tell us. Da mesma forma, tá? Por quê, professor? Porque nós temos aqui o verbo principal. E esse verbo principal é diferente do verbo to be. Professor, esse bichinho aqui que significa deveria, da ideia de aconselhamento, de orientação. Isso aqui é um modal verb. Tá? Um modal verb. Ele auxilia o verbo a manter uma linha de ação dentro de uma modalidade. Então, você não vai se preocupar com ele. Você vai olhar para o verbo principal. E o verbo principal é todo aquele que vem logo depois desses modais. Tá? É por isso que nós vamos ter a resposta aí. Ó. He should always tell us the truth about his life. Ele deveria sempre nos dizer, nos contar the truth about his life. A verdade sobre a vida dele. Tá? E turma, até aqui, alguma dúvida? Então, em termos de provas nossas, em termos de vestibular, eu tenho os modelos mais variados possíveis. Num modelo Enem, numa modalidade Enem, ele poderia vir em destaque dentro de uma sentença, lá no texto, seja qual gênero textual for, e ele perguntar pela intenção comunicativa do vocábulo destacado. Aí ele não vai te dizer qual é a classe gramatical, mas ele quer saber se dentro daquela tematização, daquele tema, o que é que ele impactou na língua portuguesa. Aí você iria procurar alguma alternativa que trouxesse a ideia de frequência. Por quê? Porque eu estou trabalhando com advérbios de frequência. E a intencionalidade é de dizer se sempre aconteceu, se raramente acontecia, se nunca aconteceu, ou se com frequência
se realizava. É a outra modalidade de ser trabalhado. Ele vai traduzir o que tem lá dentro do texto com a perspectiva de atuação do advérbio. Tá? Com a perspectiva de atuação do advérbio. Right? E aqui nós temos, ainda dentro dessa família, as link words, que são palavras que ligam. As link words, nós temos esse grande mundo, né, de colaboradores, desses operadores de coesão, turma. As link words, elas são chamadas de conjunções, de advérbios, de preposições e etc. Aí você diz, calma, é muita informação, deixa eu aprender aqui. Eu posso falar que link words, as link words, é só conjunção? Sim ou não? Aí você vai dizer assim, não. Por quê? Rapaz, o professor falou que as link words, ela é uma família de vocábulos ou expressões que tem como missão operacionar a coesão textual. Então, ele vai ser um marcador de discurso, ele vai trazer mais informação, ele vai contribuir e dar mais entendimento. Pronto. Então, eu tenho agora mais essa informação, que link words é o nome dessas classes gramaticais que determinam essa perfeição de conectar sentenças, conectar orações, conectar parágrafos. E nessa conexão, ele vai nos dar uma ideia. Mas vamos já trabalhar no segundo momento da nossa aula. É rapidão. E parabéns aí pela participação.